Boa tarde, meus lindos, minhas lindas, vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam saudáveis. Nós vamos trabalhar hoje comércio no Brasil e no mundo. Vamos ver as trocas de mercadorias entre países, importações e exportações, mercado interno brasileiro. Vamos fazer uma análise de números. Bora lá? Bora lá! Os primeiros dados que nós vamos analisar é exatamente o tamanho das principais economias do mundo. Vejam aí a colocação dos 25 maiores PIBs, Produtos Internos Brutos do planeta, em 2015. Então, 5 anos atrás, eu sei, esses números já mudaram. Entretanto, a gente vê que o maior PIB do planeta hoje ainda é assim. Estados Unidos da América com 17 trilhões, na época a China 11 trilhões, hoje já está mais ou menos a 14 trilhões, o Japão 4, terceira maior economia, depois vem a Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália e Brasil. Vale lembrar que o Brasil já foi a 7ª economia do mundo, com 2,1 bilhão, lá em 2013, 2014, tá bom? Já estava decaindo aí em 2015. Hoje decaiu ainda mais, tá? Recessão econômica. Bom, temos a 10ª maior economia do mundo hoje com 1,5 bilhão. Beleza? Canadá nos passou provavelmente. Mas de qualquer maneira estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Vamos ver qual é o lugar que a gente ocupa no cenário internacional no comércio. Este é o nosso tema, comércio mundial. E obviamente que tendo um PIB tão grande, assim como Índia tem um PIB enorme, olha só, voltando ali, a Índia tem o sétimo maior PIB e a China o segundo maior PIB do planeta. Isso, há uma década atrás, começou a causar certa angústia e certa preocupação nas principais economias do mundo. E lá em 2008, 2009, a União Europeia fez este vídeo que a gente vai assistir agora. Ficou durante uma tarde nas TVs da Europa como um todo. Chama Growing Together. Bora assistir. O que a gente acabou de ver aqui é exatamente uma propaganda anti-Brasil. Vocês viram aí o Brasil entrando capoeirista. Vocês viram o indiano entrando também com seus dotes, né, mágicos. E o chinês com o seu dote de lutador de Kung Fu. Né? Então você vê os 3 grandes emergentes sendo questionados pela União Europeia e o vídeo termina com a seguinte frase: juntos somos mais fortes. Quanto mais nós somos, mais fortes nós somos. A ideia de manutenção da União Europeia como alternativa ao crescimento das economias do Brasil, Índia e China. Bom, vale a pena então lembrar que hoje a situação é bem diferente, né? Hoje o Brasil já não tem mais a mesma pujança econômica de 10 anos atrás, mas foi um momento extremamente interessante da economia brasileira, onde ele causava preocupação nas principais nações do planeta. Ainda assim, vamos analisar essa permanência, participação do Brasil na economia mundial e no comércio mundial.
A gente começa falando da balança comercial. E o que seria a balança comercial? A gente vê lá em cima, ó, que necessariamente balança comercial é parte da balança de pagamentos de uma nação. A balança de pagamentos de uma nação, como a gente viu ali, é formada por, primeiro, a balança de capitais, entrada e saída de dinheiro no sistema financeiro, e a balança de transações correntes, que é justamente a balança de serviços mais a balança comercial. A balança de serviços, que é parte da balança de transações correntes, equivale exatamente a toda entrada de dinheiro mediante prestação de serviços, por exemplo, transportes, e a saída de dinheiro com o pagamento de serviços. A balança comercial é a entrada de dinheiro a partir das vendas de produtos e da saída de dinheiro a partir das compras de produtos. É essa que a gente começa a estudar. Dá uma olhada aí num resumo, né, basicamente do que é balança comercial e nas 3 possibilidades que nós temos dentro deste contexto balança comercial. A balança comercial é a diferença entre importações, que são as compras de produtos, gasto de dinheiro no exterior com a compra de produtos, menos as exportações, o ganho de dinheiro com a venda dos nossos produtos no exterior. O quanto nós gastamos com o quanto nós ganhamos. Se nós gastamos menos do que nós vendemos, do que nós ganhamos de dinheiro, então se nossas importações foram menores e, portanto, mais leves do que nossas exportações mais pesadas, ou seja, a gente exportou mais do que importou, nossa balança vai ser favorável. A gente chama isso de superavitária, superávit, lucro. Por sua vez, se for igual exportação e importação, nós teremos uma balança equilibrada, uma balança zerada. Nem ganhamos nem perdemos dinheiro. Superávit é ganho de dinheiro, a gente ganhou mais do que gastou. Por sua vez, se a gente importou mais, gastou mais do que a gente vendeu, do que a gente ganhou, nós teremos uma balança desfavorável, deficitária. Nós tivemos, então, prejuízos. A ideia é ter uma balança o mais favorável possível, ainda repondo produtos que nós precisamos comprar necessariamente. É um grande desafio, né? Continuando com essa análise, olha só a balança entre Estados Unidos e Brasil. Aliás, é possível, então, verificar ganhos e perdas de dinheiro entre países. Então, vamos fazer a análise entre Brasil e Estados Unidos e o Brasil e a Venezuela, um país sul-americano. Entre o Brasil e Estados Unidos, vejam, a gente exportou em 2007 25 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou deles 18 bilhões. Tivemos um lucro de 6 bilhões. Isso durou até 2009, quando eles mudaram o peso da balança, colocando impostos sobre os nossos produtos e fazendo com que a gente, então, comprasse mais deles e vendesse menos para eles. Notem que o Brasil passou a exportar menos dos Estados Unidos e a importar mais. Isso também tem a ver com a desvalorização da nossa moeda. Comprar fora tem que ser, na verdade, uma compra feita com pagamento em dólar. Então, quando o Brasil tem uma moeda desfavorável em relação ao dólar, o Brasil tem uma situação de pagar muito caro o que compra fora. Fica muito caro importar, por isso a gente diminui nossas importações. Por sua vez, nossos produtos internos ficam baratos, porque produzimos em real e vendemos no mercado externo e eles pagam em dólar. Quando o dólar vale muito, que é o caso agora, 5,70 neste momento, nós estamos com um dólar igual a 5,70 reais, é muito favorável exportar. Então a gente passa a exportar mais. Não quer dizer que a gente ganhe muito dinheiro com a exportação, porque o nosso produto também barateia muito, né? É uma situação bastante frágil. O nosso produto barateando muito, a gente ganha em dólar, mas a gente ganha poucos dólares, né? Porque a gente vende muito por pouco dinheiro. Temos que ter essa inteligência também. Não adianta desvalorizar o câmbio, porque aí a gente vai exportar mais. A gente vai exportar mais, mas nosso produto não vai valer nada. Então temos que tomar cuidado. Vejam que a gente passou a ter déficits em relação aos Estados Unidos.
E esses déficits aumentaram nos 2 últimos anos, porque até bater continência para a bandeira americana a gente bate hoje em dia. Então é óbvio que a gente quer comprar muito deles. Por mais que nosso dinheiro esteja desvalorizado, o Brasil escolheu agora o caminho do comércio com os Estados Unidos, sendo que nas 2 primeiras décadas tivemos lucros comercializando com outras regiões do mundo. E a gente vai ver que a Europa foi uma grande parceira, mas acima de tudo África e China foram grandes parceiros comerciais. E hoje em dia a gente vê, né, a família presidencial esculhambando os chineses e sendo preconceituosos com os nossos principais parceiros econômicos. Vocês vão ver, é uma situação extremamente delicada. Bom, pensando na relação com a Venezuela, notem que nós sempre tivemos lucro no comércio com a Venezuela, sempre fomos superavitários. Então é melhor cultivar economia e comércio com os Estados Unidos ou com a Venezuela? Ter prejuízo com os Estados Unidos, déficit ou superávit com a Venezuela? É verdade que o que compramos dos Estados Unidos, a Venezuela não tem para nos vender, isso também é fato. Mas se a gente puder apostar numa parceria econômica, em qual a gente deveria apostar? Estados Unidos? Fica aí um momento de reflexão, né? Vejam só agora a lista dos maiores exportadores e os maiores importadores do mundo. Né? O Brasil não está em nenhuma delas. O Brasil não é um dos maiores exportadores do mundo, também não é um dos maiores importadores. Os maiores exportadores são a China, com 2 trilhões de exportação, os Estados Unidos com 1,5 trilhão, a Alemanha 1,5 trilhão, aí vem Japão, França, Coreia do Sul, Holanda, Itália, Rússia e Reino Unido, os 10 maiores exportadores. Importadores, os Estados Unidos 2,2 trilhões. Vejam, os americanos importam muito mais do que exportam, então eles têm déficit. Por sua vez, a China exporta mais do que importa, 1,9 trilhão contra 1,7 trilhão. Eles têm superávit todo ano. A Alemanha, mesma coisa, superávit. É por isso que o Trump está tão preocupado com o American First. Porque ele sabe que os americanos têm prejuízo todo ano no que diz respeito à balança comercial. Então ele quer mudar isso. E, para tanto, ele fica batendo exatamente naqueles que são seus parceiros econômicos que têm lucro. A China tem lucro com relação aos Estados Unidos. Por isso que a fúria do governo norte-americano é tão violenta rumo à China para tentar reverter exatamente esta balança comercial desfavorável. Quando a gente pensa no comércio do Brasil, né, olha as exportações brasileiras em relação por ano em relação ao mundo, né? Exportações brasileiras para outros países. Notem que de 2003 a 2012 nossas exportações foram crescentes, né? Com um período de crise mundial em 2009 e com o começo de um decréscimo ali em 2012. Quando a gente observa as exportações e coloca em confronto com as importações, vejam, as nossas importações também cresceram. Mas tirando importações das exportações, nós tivemos lucro ou prejuízo? Olha só, sempre tivemos lucro. De 2003 a 2012, o Brasil sempre foi superavitário, o que fez com que a gente acumulasse um negócio muito importante que é divisas. Nós acumulamos dinheiro. Daí o porquê, né, da reação europeia contra a economia brasileira, porque o Brasil superavitário estava emergindo economicamente, foi classificado como emergente. Neste período de 2002 a 2014, nós acumulamos 300 bilhões de dólares em divisa. Dinheiro acumulado esse que está sendo fundamental nesse período agora do Covid, que é o dinheiro que o governo está gastando para tentar fazer a gente passar por essa crise econômica, social, humanitária. E essas divisas são uma espécie de poupança do Brasil, que precisa ser utilizada em épocas exatamente como essas.
Bom, a verdade é que a balança comercial brasileira, então, de 2000 a 2015, sempre foi superavitária. A partir de 2015 é que ela se tornou uma balança cada vez mais preocupante. Mas isso pensando de 2000 a 2015. Deem uma olhada aqui no histórico das nossas balanças comerciais. Para todo mundo que apoia os governos militares, notem que do milagre econômico brasileiro em 73, que era governo militar já, até a abertura política do Brasil em 85, então de 73 a 83 nós tivemos praticamente só déficits, só prejuízos, a gente só perdeu dinheiro. Não quer dizer que isso seja um problema tão grave assim, né? Os Estados Unidos perdem dinheiro e são a maior economia do mundo. Mas se você associar essa perda de dinheiro com uma economia que não era nem um pouco geradora de recursos internos para garantir uma vida digna, aí a coisa fica preocupante. Por sua vez, na reabertura política brasileira de 83, 4, momentos em que a gente começava com o processo diretas já, até o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos superávit. Não quer dizer que estávamos indo muito bem também, porque esse superávit concentrou riquezas nas mãos de industriários e de uma classe, uma casta social muito rica no Brasil. E o Brasil passou essa década conhecida como a década perdida em termos sociais e econômicos. Nós tínhamos uma inflação monstruosa e uma situação caótica social. Por sua vez, o Fernando Henrique vem e constrói um plano monetarista conhecido como Plano Real. Herdou esse plano do Ciro Gomes, que foi quem primeiro pensou nesse plano, e foi ministro da Economia do Itamar, o Ciro Gomes, que saiu, entrou o Fernando Henrique, que tocou muito bem o Plano Real, né, e fez dar certo, tornou-se presidente da República e conseguiu acabar com a inflação. Mas a que custo? Prejuízo. Todo o dinheiro que o Brasil tinha foi gasto para manter o Plano Real e em 2002 ele passa o cargo para o Lula com 40 bilhões de dólares de déficit, de prejuízo. O Brasil não só não tinha divisas, como tinha um prejuízo enorme acumulado. O governo Lula-Dilma foi exatamente esse período em que a conjuntura global e as políticas internas desenvolvimentistas deram certo e fizeram do Brasil um país emergente. Foi quando a gente acumulou as divisas. Pagamos nossas dívidas externas, com o FMI principalmente, e conseguimos até emprestar dinheiro. Nos tornamos credores. Guardamos dinheiro. Mas não quer dizer que fizemos mudanças estruturais nessa nossa economia para que isso perdurasse. Então nós tivemos um ciclo extremamente positivo até 2007, e aí em 2008, com a crise mundial, decaímos um pouquinho, mas mantivemos superávit até 2014, quando a falta de mudanças estruturais no Brasil cobraram o seu custo, né? Basicamente, uma crise política interna em 2015, sucedida por uma conjuntura econômica não tão favorável, levou o Brasil a um decréscimo na sua balança comercial, que foi ficando cada vez mais próxima de zero, e nos 2 anos de governo Temer, beirou o déficit. No segundo ano do governo agora, devido também ao coronavírus, vai ser deficitária e muito. Claro que a conjuntura tem que ser levada em consideração. Mas o caminho de descenso vem desde o governo Dilma II. Para vocês não acharem que eu estou sendo extremamente comunista e petralha, dá uma olhada aí no acúmulo de divisas. A comparação das divisas do Brasil com as divisas da Argentina. Lembrem-se que divisa é dólar guardado no Banco Central como se fosse uma poupança. Notem que a gente começou em 2000 com divisas idênticas à da Argentina e que, a partir de 2002, nós tivemos um crescimento de divisas extremamente grandioso, chegando a quase 400 bilhões de dólares na passagem Dilma-Temer. E o Temer manteve as divisas. Por isso dizer que o Brasil tem um déficit muito grande anual e que ele iria ter grandes problemas econômicos é uma meia-verdade e uma meia-mentira.
É o mesmo que dizer que ano após ano, porque a gente está comprando comida para os pobres, a gente está tendo prejuízo nas contas e que a gente não tem dinheiro para bancar esse prejuízo para dar comida para pobre. Sim, nós temos esse dinheiro para criar infraestrutura, desenvolver nosso setor de transportes, de economia, de comércio, ao mesmo tempo que garantir assistência social, porque essas divisas deveriam servir para criar uma infraestrutura positiva para que o futuro do Brasil pudesse ser melhor, como foi feito na Coreia do Sul, em que eles gastaram esse dinheiro com educação de qualidade, com criação de infraestrutura e com implementação de justiça social. É para isso que essa divisa foi acumulada. Graças a esses governos anteriores, Lula, Dilma e até Temer, que não gastou tudo, que neste momento de coronavírus nós temos esse dinheiro para poder criar mecanismos de combate ao vírus. Por isso que o governo ficar gritando que a economia do Brasil vai parar é um contrassenso, porque dinheiro em caixa para garantir um pouco, que seja 2, 3, 4 meses, 5 meses de sobrevida da população brasileira, o Brasil tem, diferente de outros países. A verdade é que o Brasil não precisaria gastar nesse momento esse dinheiro se ele estivesse fazendo a lição de casa corretamente. Se ele tivesse nos governos anteriores e neste melhorado a assistência de saúde, se ele tivesse criado, na verdade, uma cultura social diferente em que o brasileiro, por conta das suas lideranças políticas, passaria a entender que é necessário tomar cuidado para não expor a sua saúde e a saúde do outro em risco, inflando aí o número de mortos e a pressão no sistema de saúde, seria possível a gente retomar nossa economia muito antes do que a gente de fato vai conseguir. A gente gastaria menos desse dinheiro. A verdade é que a gente tem esse dinheiro para gastar. A ideia é gastar o mínimo possível dele nessa situação. Mas, com o caos social que a gente começa a viver em maio de 2020, é bem possível que a gente gaste muito desse dinheiro para poder voltar a retomar nossa vida econômica mais à frente. Vai demorar mais tempo, infelizmente. E o povo não entende isso porque os argumentos contrários são muito ressoantes mídia fora. Vamos ver mais alguns dados. Dá uma olhada na balança comercial dos países selecionados por blocos. Superávites comerciais, China, Rússia, Coreia do Sul. Olha o tamanho dos superávites, tá vendo? Imenso, 2012, 200 bilhões, 165 bilhões, 27 bilhões. O Brasil está nesse grupo com 17 bilhões. É o quarto maior superávit do planeta naquele momento. Aí vem Argentina, Austrália, Chile e México. E Estados Unidos está no grupo dos países com déficit, junto com Índia, União Europeia, Japão. Ah, então o Brasil, Rússia, China, os BRICS como um todo, né, tirando a Índia e a África do Sul, estavam indo muito bem nesse período? Sim, estavam. Estavam indo muito bem. Então por que a narrativa da crise? Essa é uma pergunta que só se responde por interesses políticos. O comércio mundial em 2015 tinha como principais economias exportadoras, a gente já viu isso lá atrás, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia. O Brasil está na 24ª posição. Essa tabela nos traz a posição do Brasil, a outra não trazia. Em 2015, o Brasil é o 24º país exportador. Vejam, a 10ª economia hoje, a 7ª economia na época, não pode amargar a 24ª posição nas exportações mundiais. Tem alguma coisa errada aí. E eu já disse na aula de transportes. O Brasil, ele é um mau vendedor. O que você me diria se você compra um produto nas Casas Bahia, mas ela leva 7 meses para entregar porque ela diz que ela não tem um sistema de transportes eficiente? Você voltaria a fazer negócio com ela? Não, né? Pois então, o Brasil é um bom vendedor porque ele tem bons produtos e bom preço, mas um mau entregador porque ele não tem infraestrutura de escoamento produtivo. Ao mesmo tempo, ele é um mau comprador. Ele está na 25ª posição de consumo. Nesse sentido, melhor estarmos na 25ª porque amargamos em exportação 24ª. Mas interessante seria se nós tivéssemos maior presença de exportações para também podermos comprar mais tecnologia, para garantir assim desenvolvimento econômico e produtivo no Brasil. Pense nisso.
Dá uma olhada na participação brasileira das exportações mundiais. O Brasil tem, em 2014, a participação ridícula de 1% do comércio internacional. Presta atenção, são pouco mais de 200 países no mundo. O Brasil só é melhor do que cento e poucos. O Brasil tem 1,2% da economia mundial. É uma participação pífia. É uma participação extremamente frágil, é vergonhosa. O que o Brasil vende? Esse é um dos problemas. O Brasil ainda é um país que a gente chama de subdesenvolvido, industrializado, emergente. Ele é um exportador de commodities, então vocês vão ver aí nas nossas exportações produtos agrícolas, pecuários, minérios e petróleo, e vende produtos semi-manufaturados ou manufaturados básicos a baixo custo também. Por isso ele é um país subdesenvolvido e industrializado, porque ele vende alguns manufaturados. Então vejam, nosso principal produto de exportação, soja. Segundo lugar, minério de ferro. Terceiro lugar, óleos derivados de petróleo. Quarto, frango, carne. Quinto, etanol, açúcar. Sexto, celulose, café, milho, carne bovina. E por último, décimo, no último dessa lista, aviões. O que o Brasil fez no governo Temer? Vendeu a Embraer, quase que de graça, para a Boeing. O lucro que a gente tinha com a exportação do nosso único produto manufaturado de fato dessa lista já não é mais do Brasil. É dos Estados Unidos agora. Então, quer dizer, agora a gente pode dizer que o Brasil é um agroexportador, né? E esses produtos têm baixo valor agregado. Por isso que a gente está lá na 24ª posição. Quem são nossos maiores compradores? China, que compra tudo da gente. De carne, ferro, soja a avião. Nosso principal cliente. Em segundo lugar, Estados Unidos. Em terceiro, Argentina. Em quarto, Holanda, Alemanha. Em sexto, Japão. Sétimo, Chile. Vejam, nosso principal parceiro, China. Segundo lugar, Estados Unidos. Depois, país do Mercosul e Europa. Quer dizer, priorizar o Mercosul e a China, já que eles nos garantem superávit, seria um caminho inteligente do governo brasileiro. E foi até o governo Temer, do governo Temer para cá, que a gente reorientou nossa economia para barbar ovo dos Estados Unidos, para ser fiel escudeiro norte-americano, sempre tendo prejuízos. E o que o Brasil compra e de quem? Compramos petróleo, porque a gente não é autossuficiente ainda, compramos medicamentos, peças, equipamentos, automóveis, óleos combustíveis, produtos químicos, circuitos integrados, tecnologia, derivados de petróleo. De quem a gente compra? China, nosso principal parceiro, também é o nosso principal fornecedor. Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Coreia, Japão, Itália, Nigéria, França e México. Esses são os 10 mais. China. Muita gente descobriu o quanto é perigoso depender de um país só nessa época de Covid, né? Basicamente, todos os insumos de medicamentos que a gente precisa, a gente compra ou da China ou da Índia. Todos os equipamentos de tecnologia a gente compra da China. E de repente o mundo inteiro compra da China. E de repente agora que a gente precisa, a China não quer vender para o Brasil porque tem mais gente comprando. Aí você que defende o capitalismo fica revoltado porque os americanos interferiram nas nossas compras de produtos médicos hospitalares porque eles pagaram mais do que a gente. E a China não quis vender para a gente e vendeu para eles. Desculpa, gente, mas isso é capitalismo. Você que defende a meritocracia tem que defender isso, o mérito dos Estados Unidos, que tiveram mais dinheiro para comprar. Uai, não é esse o sentido do capitalismo? Quem tem mais chora menos? Acho que está tudo certo. Nesse viés ideológico está tudo certo. Quem tem dinheiro, banca. Quem tem poder, exige.
Fica a dica. Vejam, balança comercial brasileira, segundo seus perfis. Vejam que as importações brasileiras, principalmente de manufaturados e produtos básicos. Dá uma olhada que na exportação do Brasil, gráfico ali de baixo, sempre o agronegócio teve a maior participação. Quer dizer, do total das nossas exportações, de 2002 a 2006, o agronegócio não era nosso principal fator, ou não era o único grande fator de ganho. Mas o poder dos agroprodutores se tornou extremamente grandioso em relação ao governo brasileiro, dentro da economia brasileira. Cada vez mais eles se tornaram nosso maior carro-chefe das exportações. Por isso que a bancada do boi, a bancada ruralista, é tão poderosa no Brasil desde sempre. Ela é uma grande produtora de riqueza no que diz respeito à exportação. O Brasil não é um agroexportador? Não é um exportador de commodities? Pois então, está aí a importância dos produtos ditos básicos, né? Produtos agrícolas, produtos pecuários, produtos extraídos da natureza, as commodities no Brasil. Notem que no primeiro gráfico em cima de mim aqui, você tem os manufaturados crescendo em importância de exportação até os anos 2005, e aí os manufaturados decaindo, os industrializados decaindo, e os produtos agropastoris e os produtos minerais ganhando importância. O Brasil é um país agroexportador, portanto. Estou falando do mercado externo. Agora, e como a gente pensa o mercado interno brasileiro? Basicamente, nosso tema é comércio, né? Vejam, o Brasil é um grande devoto do comércio em shopping centers, que foi o setor no Brasil que mais cresceu. A gente vê que as nossas cidades têm centros comerciais que ficam cada vez mais às moscas à medida em que os shopping centers oferecem mais vagas para carros, ar-condicionado, maior sensação de segurança. E aí o povo vai ao delírio, né, com os shopping centers. Vejam como cresceu o número de shopping centers no Brasil até 2016. Só São Paulo, só o estado de São Paulo tinha na época 178 shopping centers. 53 só na cidade de São Paulo. O Sudeste, 300 shopping centers. Mais da metade dos shopping centers do país, que era naquele momento de 558 shopping centers. Só no ano de 2016 foram inaugurados mais de 30 pelo Brasil. A quantidade de shopping centers começou a se alastrar por todo o país. A região com o menor número de shopping centers, com 26 shopping centers ao todo, é a região norte, da Amazônia. Olha que impressionante, a Amazônia tem 26 shopping centers. Quando a gente analisa os números dos shopping centers do Brasil, as coisas são grandiosas. Em 2016, eram 100 mil lojas em shopping centers, que ofereciam 882 mil vagas para automóveis, o que gera conforto. Por mês, passam pelos shopping centers do Brasil, passaram em 2016, e ainda hoje esse número aumentou, tirando agora o momento de Covid, 2 vezes a população do Brasil. Ou seja, o Brasil, que tem 217 milhões de habitantes, mais ou menos hoje, passou a ter, por mês, 438 milhões de pessoas no shopping. Que rendia um faturamento de 157 bilhões de reais. E os shopping centers passaram também a ser sinônimo de encontros culturais, com teatros, cinemas, 2,7 mil salas de cinema em shopping centers. Fora dos shopping centers, nem 1.000. Gerando 1 milhão de empregos diretos. O que é pouco, né? Por 440 milhões de pessoas por mês, só 1 milhão de empregos é pouco.
Mas, enfim, é uma coisa bastante impressionante esses números, né? O mercado interno, portanto, de varejo, ele tem, né, uma devoção muito grande pelos shopping centers. Mas, obviamente, que não é necessariamente apenas voltado para shopping centers. Nós temos como grandes áreas de produção de riqueza no varejo, lojas que não necessariamente estão nos shopping centers, que são as lojas de produtos de subsistência. Os grandes mercados, os grandes atacadões, nem sempre estão em shopping centers e que são também um grupo, um setor da economia nacional que atrai muita gente e que gera uma riqueza também extremamente grande nesse setor de comércio interno. Voltando a falar de comércio do Brasil, relacionando tudo isso com o mundo. O percentual de exportação do Brasil, produtos básicos, é o maior, manufaturados em segundo lugar. Olha aqui os destaques ano a ano, né, e quem são os países que compraram os nossos produtos. Farelo de soja, Holanda, França, Alemanha. Milho, Irã, Japão, Coreia. Óleos combustíveis, Holanda, Singapura, Estados Unidos. Aviões, Estados Unidos, China, Itália, Alemanha. Etanol, Estados Unidos, Jamaica, Coreia, Japão. Algodão bruto, China, Indonésia, Coreia do Sul. Motores, Estados Unidos. Bombas e compressores, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha. Venda de automóveis e ônibus, Chile, Argentina, Peru, Nigéria. Café em grão, minério, açúcar e petróleo, vendidos para europeus e Estados Unidos. Esses são os produtos de destaque da exportação brasileira. Tá aí os destinos principais dos produtos brasileiros, principalmente para a Ásia, para a América Latina e Caribe. O Mercosul é um dos grandes parceiros. Por que, então, dar tanta ênfase aos Estados Unidos, que estão só na 6ª posição de destaque? Por que não manter como nossos grandes clientes e parceiros a Ásia, entre eles China, América Latina e Caribe, principalmente o Mercosul? O Brasil importou muito bens intermediários, bens de capital, petróleo, combustíveis, bens de consumo. E quem foram os nossos principais vendedores? A Ásia, América Latina e Caribe e União Europeia. E só em 4º lugar os Estados Unidos. Vejam, dar ênfase à economia com os Estados Unidos é importante? Mas dar todo o crédito e botar todas as fichas e fazer tudo o que esse país quer é um erro, porque eles nem são os nossos principais clientes. Muito menos nossos principais fornecedores. Por que tanta babação de ovo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Tem que perguntar para o presidente. Importação de brasileira. Bens de capital, máquinas e equipamentos, matérias-primas e produtos intermediários. Bens de consumo, principalmente da China. Não duráveis, mas principalmente duráveis. Combustíveis. Petróleo, principalmente, são os nossos principais produtos importados. De quem importamos, né? Ásia, União Europeia, América Latina, Mercosul, Estados Unidos, só lá na 7ª posição. O Brasil sempre importou muito mais da Ásia e da Europa do que propriamente dos Estados Unidos. E aí, a participação percentual do Brasil em gráfico. A gente já viu ali atrás que o Brasil amargava em 2014, 1,2%. Então, aí em 2010, a gente tem 1,4% com tendência descendente, né? Com nossa participação tornando-se cada vez mais pífia. Mas o comércio mundial vai muito bem, obrigado. Olha o crescimento da comercialização, com um breve declínio em 2008, crise mundial. Mas de 2010, esse crescimento do comércio mundial, das exportações mundiais, é uma tendência. Né? O número de valores exportados é acima do PIB americano, 18 trilhões de dólares, só de exportação. Lembra que eu comecei a falar do comércio varejista no Brasil? 80% dos estabelecimentos são estabelecimentos varejistas que vendem para o
consumidor, tipo o mercadinho da esquina, a lojinha. Eles empregam 73% da mão de obra e geram 40% da nossa riqueza. Os grandes atacadões, os grandes supermercados, são 11% dos estabelecimentos e geram só 17% dos empregos. Por isso, em épocas de Covid, compra do mercadinho do lado, porque é ele que emprega, não compra do atacadão. Porque o atacadão gera menos emprego. Quem mais gera riqueza no Brasil? Olha só, produtos alimentícios. É quem mais gera emprego. Metade da riqueza do Brasil, gerada pelo comércio interno, é por produtos alimentícios. Metade da mão de obra no comércio, produtos alimentícios. Em segundo lugar, temos comércio em geral, incluindo até artigos usados. Em terceiro, postos de gasolina, terceira maior renda e terceiro maior empregador. Quarto maior empregador, lojas especializadas, tipo lojas de equipamentos eletrônicos. Em quinto, lojas de tecido, vestuário e calçados. Estes são os nossos maiores geradores de riqueza interna pelo mercado interno brasileiro. E olha onde os estabelecimentos internamente estão distribuídos no Brasil. Quanto mais escuro, mais pontilhado, maior o número de estabelecimentos. Sudeste, sul do país, litoral nordestino, é onde nós temos o maior número de estabelecimentos comerciais do Brasil. E obviamente que os shopping centers vão ocupar cada vez mais um cenário de preponderância, né? Um cenário de destaque e, de certa maneira, vai prejudicar muitos estabelecimentos dos centros urbanos que decrescem em número de pessoas porque não tem vagas de estacionamento, porque não tem ar-condicionado, né? Porque não tem a falsa ideia de segurança dos shopping centers. Então há uma luta, né? Um crescimento do mercado interno dos shopping centers na venda a varejo, uma diminuição do centro das cidades, da importância do centro das cidades, sem falar no e-commerce, que agora com o coronavírus chegou para desbancar e também salvar, de certa maneira, o comerciante local que não se adaptava a esse tipo de comércio. O e-commerce se tornou grandioso nesse momento histórico e já era crescente no Brasil de antes do coronavírus. A aula de e-commerce fica para um outro momento. Fica só o destaque deste produto, né? Deste grande nicho da economia. Bom, era uma ideia geral sobre comércio interno, comércio externo, era uma boa bagunça de dados para a gente pensar o mercado do Brasil com o mundo, do mundo com o Brasil e o mercado interno brasileiro. Espero que esses números ajudem vocês a terem uma noção do que é o mercado brasileiro e o comércio do Brasil. Eu fico por aqui, desejo a vocês muita saúde, bons estudos, um grande beijo neste coração. Tchau!